bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao Agrofag. Hoje é domingo, 21 de maio. Obrigada pela sua companhia aqui cedinho com a gente. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Antoniela, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa programação. Veja os destaques da edição de hoje. Você vai conhecer uma granja onde os porcos se divertem com brinquedos pendurados nas baias. A ideia é promover o bem-estar animal e deu tão certo que recebeu até prêmio. E o preço da saca de soja e milho, será que vai baixar ainda mais? Agricultores analisam o cenário que afeta as principais commodities do agronegócio brasileiro. E um especialista em mercado faz projeções para a próxima safra. Vídeo sobre a produção de feno em Toledo tem quase 900 mil visualizações nas redes sociais. O Agrofag voltou até a propriedade dos irmãos Netson para esclarecer dúvidas dos agricultores que pensam em investir na atividade. IDR lança uma nova variedade de feijão que promete maior tempo de armazenamento e, vejam só, deixar o alimento ainda mais saboroso. A agricultora que acompanha o Agrofag pelo YouTube quer saber como são produzidas as mudas de lavanda. A resposta é já já. E a Fazenda Escola da FAG recebe estudantes do ensino médio de toda a região. O Agrofag começa agora. Uma granja de suínos onde em cada baia estão espalhados brinquedos. Isso mesmo, brinquedos feitos especialmente para os porcos se divertirem. O bem-estar animal é uma das técnicas de manejo que mais vem sendo difundidas em todo o mundo, já que aumentam a produtividade e a qualidade da carne. Em Cascavel, na comunidade de Gramadinho, um estudante de agronomia desenvolveu o trabalho de conclusão de curso com esse objetivo, de enriquecimento dos ambientes de produção. O resultado foi tão bom que ele recebeu um dos mais importantes prêmios do cooperativismo nacional. E a técnica criada por ele vai ser adotada por todas as granjas integradas da cooperativa a qual ele pertence. Olhando de fora, até parece uma granja de suínos com padrão tradicional. Mas aqui dentro já se percebe a diferença. Animais brincando e se movimentando. Foi pensando no bem-estar animal que o egresso do curso de agronomia da FAG, João Vitor de Almeida, teve a ideia de criar brinquedos para os porcos. O trabalho de conclusão de curso do João Vitor foi desenvolvido aqui na granja da família. Dentre os brinquedos instalados nas baias, os que mais despertaram interesse nos animais foram os pneus e também as correntes. Os objetos ficam suspensos sobre as baias e atraem a curiosidade dos suínos. Tudo foi muito bem planejado. Aqui os animais eles já vêm da creche, então eles chegam com aproximadamente 25 quilos. Com a chegada deles, os nossos brinquedos já estão posicionados, mas a gente tem que ter um cuidado bem grande com a altura. Então a gente faz o posicionamento da altura correta, dentro que o animal ele tem que estar com a cabeça erguida para fazer a mordida do brinquedo, e também o cuidado ali do manejo, se ele não tem alguma coisa que ele pode morder e quebrar no brinquedo, que ele possa engolir. Então esses são os cuidados que a gente tem que cuidar. Esse brinquedo foi desenvolvido por você mesmo? Sim, foi desenvolvido por mim. A gente fez outros protótipos, mas que não chegaram num nível de eficiência igual a esse chegou. Por isso que a gente chegou numa base, num nível de brinquedo, onde a gente consegue ter um equilíbrio entre as duas partes. Então, se um animal está brincando de um lado, ele também consegue brincar do outro lado. Depois de instalar os brinquedos, João Vitor acompanhou por 4 meses o desenvolvimento dos animais. Os resultados do estudo mostram que os efeitos foram positivos. A gente tem um ganho de peso, a gente tem uma qualidade da carne final melhor, a gente tem uma conversão alimentar maior e a gente também tem uma grande quantidade em termos de peso, de ganho de peso na parte de órgãos, porque o animal ele caminha mais, ele se move mais, ele tem a parte da brincadeira dele, e isso transforma num ganho de peso, numa conversão alimentar muito maior, visto também que ele tem uma qualidade de vida melhor. A Vivian é zootecnista e foi a professora que orientou a pesquisa. Ela ressalta a importância dos investimentos em bem-estar animal. Trabalhos com bem-estar animal tendem a ter cada vez mais importância dentro do meio rural ali, né? São tendências que já vêm da União Europeia,
dos Estados Unidos, de que animais criados com respeito, com qualidade, tanto ambiental quanto de manejo, dão um resultado melhor em termos produtivos, melhoram a sanidade, melhoram o ganho de peso, índices zootécnicos, etc. O resultado do trabalho foi tão positivo que rendeu ao João Vitor e à Copavel, a cooperativa onde a granja é integrada, o prêmio Quem é Quem, considerado o Oscar do cooperativismo no país. Para o reconhecimento da Copavel foi algo brasileiro, algo nacional, onde a Copavel ela participou de alguns prêmios lá, mas a gente levou o primeiro lugar em cima do Quem é Quem, sobre as melhores cooperativas do Brasil em aves e suínos, e o prêmio foi levado por nós dentro da categoria de bem-estar animal. O Gustavo é o supervisor de suínos da cooperativa e acompanhou o desenvolvimento do projeto. O objetivo agora é expandir para outras granjas integradas. Após essa conclusão do trabalho do João, nós expandimos para a integração inteira da Copavel, e aí com isso o objetivo é até final do ano nós atingirmos 80% das granjas com enriquecimento ambiental. Para os pais do João Vitor, fica o orgulho pelo reconhecimento do trabalho do filho e a satisfação pelo resultado, já que o rendimento dos animais na granja deve aumentar. Ele chegou com a ideia de fazer a implantação e a gente deu a sequência, né? Fazendo os brinquedos, os móveis, né? Fazia um no começo, não daria certo, fazia outro e assim a gente tentou levar, chegando a esse resultado que a gente está agora, né? O João é um menino que nos traz muito orgulho, a gente é muito feliz por ter ele conosco, né? E como estudante, ele teve o projeto dele, que hoje tem uma repercussão nacional. Então, o projeto dele veio a calhar com aquilo que ele realmente acredita e com aquilo que ele gosta. Que ideia bacana, né, professor? Brinquedos para os porcos que melhoraram a produção, inclusive, da carne. Sensacional, né? Tudo aquilo que pode mudar o comportamento do animal, né? Fazer com que ele fique menos agitado, vai diminuir seu estresse. Diminuindo seu estresse, com certeza, a qualidade do produto melhora, a qualidade, e não só a qualidade, como a produção também. Isso aí. Agora um alerta para os avicultores. Essa semana o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou as primeiras ocorrências de gripe aviária no Brasil. Foram 3 casos identificados em aves marinhas no estado do Espírito Santo. A presença do vírus H5N1 foi confirmada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, que é referência para a Organização Mundial da Saúde Animal. De acordo com o Ministério, os casos em aves silvestres não afetam a condição do Brasil como país livre da doença. Por isso, a presença do vírus não vai impactar nas exportações de produtos avícolas brasileiros. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de alerta para o setor, reforçando a importância de se cumprir as medidas sanitárias de proteção, especialmente nos aviários. Há 2 semanas, nós mostramos aqui no Agrofag uma reportagem sobre a produção de feno. Foi em uma propriedade em Toledo, onde os irmãos Nedson cultivam 25 hectares de capim vaqueiro. Como é de costume aqui no programa, a reportagem foi transformada em um vídeo curto com cerca de 1 minuto e publicada nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. O resultado está aqui. Olha só. Mais de 800 mil pessoas, quase 900 mil visualizações nesse vídeo e também mais de 20 mil curtidas e compartilhamentos. Esse é o nosso perfil no Instagram, @agrofag, e agora a gente vai acompanhar esse Reels. Dá uma olhada. Na propriedade da família Nedson, que fica na linha Cerâmica Prata, em Toledo, os negócios giram em torno do feno. A produção ocupa 25 hectares. Aqui, a variedade é o capim vaqueiro. O plantio começou em 2014. De lá para cá, o produtor vem fazendo apenas a manutenção do solo com adubação e inseticidas contra pragas. A cada colheita, ela volta a crescer, não precisando ser replantada. Quando o capim atinge uma altura ideal de 30 centímetros, o material é cortado com uma segadeira.
o capim fica espalhado na propriedade de um dia para o outro. Assim que fica pré-secado, entra outro equipamento chamado de enleirador, para agrupar o capim em linhas, deixando todas organizadas para enfardar. Os fardos ficam todos compactados e padronizados. Na empacotadeira, o equipamento faz todo o processo de embalar o fardo. O plástico ajuda a preservar a qualidade do feno, impedindo a perda de fibras e nutrientes importantes, além de prolongar a vida útil em até 8 meses. O corte é realizado de 5 a 7 vezes por ano e a produção média fica em torno de 125 fardos por hectare. Como é bonita a produção do feno, né? E nos comentários no Instagram, muita gente elogiou o trabalho dos irmãos Netson, que investem em maquinários e equipamentos. A gente vai destacar alguns deles aqui. Olha só o que diz o Jorge Piraquara. Gratidão a todos que fazem parte do nosso agro. Orgulho do Brasil no exterior segue quebrando recordes de produção a cada ano. E também o Enéas Figueira. Isso sim é produzir e baixar o custo. Top, diz ele. E algumas pessoas também compartilharam as suas dúvidas nos comentários. A gente traz aqui algumas das perguntas que foram feitas. Bergamota, você sabe qual a adubação que é feita depois de cada corte para manter essa produção? Silva Bruno Maris também falou. E qual o valor do fardo? E o Sandro Campos, a produção é de 125 fardos por ano ou por corte. E também EDJ Anjo. Qual o peso de cada fardo? Não é utilizado inoculante, bacilos como na silagem, antes de fazer o enfardamento? E é claro que quem acompanha o Agrofag pela TV ou nas redes sociais não fica sem resposta. A nossa equipe voltou até a propriedade dos irmãos Netson. Olha só. Com a repercussão nas redes sociais da reportagem da produção de feno, voltamos aqui na propriedade da família Netson para esclarecer algumas dúvidas. Eu converso agora com o Fabiano, que vai responder para a gente. Fabiano, responde para a gente aqui, quantos fardos são colhidos por hectare em cada colheita? Nós temos uma produção de 125 fardos por hectare ano. Essa produção é em torno de 5 a 7 cortes por ano, que vai dar uma média de 20 fardos por hectare cortada por cortes. Uma dúvida é feno ou pré-secado? Esse material aqui, que é feito embalado, quando você corta e logo embala ele, enfardado, ele fica pré-secado. E dá para fazer com esse mesmo produto também fazer o feno, que você deixa mais tempo ele no sol, ele vai desidratar, se mexe ele, espalha ele uma vez por dia, e daí quando ele tiver em torno de uma umidade de 15%, você enfarda ele e fica o feno, material seco daí. Mas ele é considerado também como um feno pré-secado? Isso, não, o pré-secado seria tipo uma silagem, um material úmido, né? E o feno seria um material seco, em torno de 15% de umidade. Quanto pesa cada fardo? O fardo de pré-secado, que seria o material úmido, ele pesa em torno de 500 a 520 quilos, que é o material mais úmido, né? E o feno em torno de 250 quilos, que seria o material mais seco, feito com o mesmo produto, tanto o feno quanto o pré-secado. E qual que é o valor de venda de cada fardo? O pré-secado, retirar aqui na propriedade, é em torno de R$ 320 a bola, e o feno R$ 300, 310, depende a quantidade também. Para onde é vendida essa produção? A maioria desse material vai para aqui do sudoeste do Paraná, uma parte também para o oeste catarinense e alguma quantia ali para o Vale do Itajaí, também região de Santa Catarina. Quais animais se alimentam com esse feno? A nossa produção hoje ela é voltada mais à vaca de leite, mas alguns produtores usam também para cavalo, para ovelha, para gado de corte, mas o principal foco hoje nosso está sendo na vaca de leite. Sobre a questão de manejo, como é feito? É usado adubo e também como é feito o controle de pragas? Nós usamos aqui por hectare ano 4 toneladas de calcário, mais 1,6 toneladas de gesso e 80 mil litros de dejeto suíno passado pós-bio por corte por hectare de dejeto. É utilizado inoculante antes do enfardamento? Usamos sim, tanto no feno quanto no pré-secado. Existe uma máquina que é adaptada na enfardadeira. No momento que faz a bola, essa máquina ela tem os bicos que injetam inoculante no material. Uma dúvida que também surgiu, qual é o investimento médio em maquinários? Hoje, entre trator e todos os maquinários que envolvidos nesse processo de fenação, gira em torno de 3 milhões.
Muito bem, a gente agradece ao Fabiano pela disposição em esclarecer as dúvidas dos agricultores que acompanham a Agrofag em todo o Brasil. E professor Celso, pelo que dá para ver, a produção de feno e pré-secado vai aumentar daqui para frente, né? Com certeza, essa reportagem é muito especial, né? Gerou muitas dúvidas, muitos comentários, né? E é um incentivo, né? Um nicho de mercado diferente, né? Um nicho onde o agricultor pode ter uma rentabilidade muito boa também, né? E tivemos muitos elogios e dúvidas. E tendo dúvidas, nada melhor do que responder em loco. Fomos ao agricultor e resolvemos as dúvidas pendentes. Lembrando que se você quer assistir a reportagem sobre a produção de feno, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. E se você já está assistindo a Agrofag em nosso canal no YouTube, é só clicar no card no canto superior direito do vídeo. Depois de 10 anos de pesquisa, o IDR Paraná está lançando no mercado uma nova variedade de feijão, a IPR Águia. Segundo os pesquisadores, a nova semente apresenta uma série de vantagens, entre elas, aumentar o tempo de armazenamento, retardando o escurecimento dos grãos. Outra vantagem diz respeito aos consumidores. A promessa é de que o feijão vai ficar ainda mais saboroso. No polo do IDR em Santa Teresa do Oeste, esta área foi plantada com a nova variedade de feijão, a IPR Águia. Ela vem sendo estudada pelos pesquisadores desde 2012 e foi testada nas principais regiões produtoras do estado. O engenheiro agrônomo José Neto coordena o programa de grãos do IDR Paraná e fala sobre as vantagens da nova cultivar. O principal destaque, né, do IPR Águia é a tecnologia estoque. Essa tecnologia estoque, ela tem duas características. A primeira é o escurecimento lento dos grãos após a colheita, né, o que possibilita ao agricultor, né, armazenar o grão, né, por um tempo um pouco maior e decidir com maior tranquilidade sobre a comercialização do grão, né? Então, aproveitando aí talvez preços um pouco maior. A segunda característica, né, que compõe a tecnologia estoque é a tolerância ao avermelhamento dos grãos quando ocorre chuva próximo à colheita, que é um dos grandes problemas, né, das cultivares do grupo comercial carioca. Às vezes a lavoura vai bem, né, durante todo o ciclo e na hora de colher, né, o agricultor, né, tem uma chuva e acaba avermelhando os grãos. Isso deprecia muito a comercialização, né, do feijão. Então a cultivar IPR Águia tem uma tolerância, né, quando ocorrer essa chuva na colheita ele vai avermelhar muito pouco o grão, né, tendo uma alteração mínima da cor. Então essas duas características formam a tecnologia estoque. Escurecimento lento dos grãos após a colheita e tolerância ao avermelhamento dos grãos quando ocorre chuva próximo ao momento da colheita. Outra vantagem da IPR Águia é que possui um porte ereto, o que favorece a colheita mecânica, evitando desperdícios. Porque nós temos, né, a planta da cultivar IPR Águia, a gente pode observar né, a espessura do caule da planta, né, uma planta com um caule bem espesso. Isso ajuda, né, a planta a se manter de pé e ajuda na colheita mecânica direta. Outro ponto importante é a altura de inserção da primeira vagem. Essa altura maior também é importante, né, para que quando a máquina, né, vai fazer a colheita, ela consiga cortar e não quebrar as vagens. Então, são características diferenciadas também da cultivar que vão ajudar o agricultor, né, a perder menos na hora de fazer a colheita. O pesquisador também destaca outras características, só que essas voltadas para agradar os consumidores. Além dessas características, né, a gente tem que pensar na cultivar e no feijão para o consumidor também. Então ela tem um tempo de cozimento reduzido, né, então tempo médio de cozimento, né, de 20 a 22 minutos. Quando essa cultivar é recém-colhida, ela cozinha com 15 minutos, né, de pressão. Outra diferencial dessa cultivar, as cultivares que nós temos hoje no mercado de escurecimento lento, o consumidor reclama muito que o caldo é ralo, né? Isso não acontece com a cultivar IPR Águia, ela dá um caldo grosso, consistente e é uma cultivar muito saborosa. Então vai agradar o agricultor e também o consumidor. A IPR Águia tem ciclo curto, de 88 a 89 dias, com potencial produtivo em torno de 4.800 quilos por hectare.
A expectativa é que as sementes já estejam disponíveis para os produtores nas próximas safras. Nós estamos hoje na fase de distribuição da semente básica para os parceiros produtores de semente. Então nós já entregamos uma parte dessa semente, esses parceiros começam a fazer a multiplicação, os campos, né, de semente certificada, e a nossa expectativa é que o agricultor já tenha a semente certificada disponível, né, para aquisição a partir da próxima safra, mas num volume maior a partir da próxima safrinha. Então, safrinha, né, de 2024. Tá aí o trabalho importante do IDR com mais um lançamento, né? E o Centro FAG recebeu nessa semana a visita de estudantes do ensino médio de escolas de toda a região. Eles conheceram a estrutura da instituição e os cursos também. E uma das atrações foi a Fazenda Escola. A Isa estava lá e acompanhou. Bom dia, Isa! Na última quarta-feira, a primeira edição da Feira das Profissões FAG-X de 2023 foi realizada. E a FAG recebeu estudantes de escolas públicas e particulares que estão na reta final do ensino médio, de Cascavel e de outras 53 cidades da região. A FAG-X tem o intuito de facilitar a importante decisão que é o curso superior. É um momento propício para os estudantes interagirem com acadêmicos e professores, além de conhecer como é o dia a dia no ambiente universitário e obter informações sobre o campo profissional. Professores, colaboradores e acadêmicos organizaram um super evento com muitas atrações. E aqui na Fazenda Escola, os futuros acadêmicos puderam conhecer a estrutura fazendo um tour pela horta, estufas e pomar. Além de conhecer as mais novas tecnologias em maquinários agrícolas, que foi a atração principal. As explicações ficaram por conta dos acadêmicos de agronomia que participam de atividades com esses implementos diariamente aqui na Fazenda Escola. A FAG-X ajuda os alunos do ensino médio na tomada de decisão sobre qual profissão seguir. E a experiência de conhecer o ambiente acadêmico desperta ainda mais o desejo de ingressar na faculdade. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Hora de conferir os preços do mercado agrícola. Queda no valor da saca da soja em mais uma semana. Em Cascavel, R$ 123. A saca do milho também em queda, R$ 45. E o trigo, R$ 68. Depois do intervalo, vamos continuar falando sobre os preços da soja e do milho. A queda na cotação dessas commodities está preocupando os agricultores. Conversamos com Vlamir Brandalize, que analisa o cenário e faz projeções para a próxima safra. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 17 de junho. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. Colégio FAG Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilingue. A universidade começa aqui.
Nos últimos 3 meses, o preço das principais commodities do agronegócio brasileiro, a soja e o milho, caiu mais de 20%. O cenário está exigindo do produtor rural ainda mais planejamento e estratégias para a próxima safra. É hora de fazer contas, ficar de olho no mercado e cuidar da plantação. Quem vê a lavoura de milho bonita assim já imagina que o agricultor responsável pela plantação está feliz da vida. E é bem esse o caso. O Adriano Vivian, proprietário dessa área em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, faz questão de mostrar a beleza de cada espiga. O milho tá muito bom, cara, não tem uma manchinha de nada, tá tudo muito bonito, tá bacana o milho. Tá lindo, lindo, ouro de milho, cara. Esse aqui não é o nosso primeiro milho, mas tá muito bonito. Esse ano tá muito bom o milho. Mas se a expectativa com relação à próxima colheita é boa, o problema é o que ficou para trás. Na safra de verão, o Adriano plantou 500 hectares de soja e colheu 35 mil sacas. De milho, foram 250 hectares, com produção de 35 mil sacas. Só que na hora de vender... Ele sempre acha que o preço lá na frente vai estar melhor, né? Eu, por situação financeira, eu não vendi nada, né? Eu armazenei grande parte está nos silos de terceiro. Então a safra de verão não foi vendido nada e do milho safrinha foi vendido muito pouco, né? Muito pouco. Porque nós estávamos esperando uma queda de preço relacionada a dólar, não relacionada em oferta, né? E como o dólar não se mostrou em baixa, a gente foi segurando, também não conseguimos evoluir com outras negociações, então a gente decidiu deixar armazenado a soja, né? O milho também foi vendido muito pouco. Se tivesse feito o negócio em fevereiro, o produtor teria conseguido o preço de R$ 158 a saca da soja e R$ 75 a saca do milho. Hoje, os valores não passam de R$ 123 e R$ 46. O jeito é manter tudo armazenado. Eu consigo armazenar 30 mil sacas aqui na minha estrutura, né? Não é o suficiente para mim. Aí a gente vai armazenando em silo de terceiros, cooperativas, fazendo alguns negócios, balcão mais X, para ir despachando essa mercadoria, né? Para ir abrindo esse leque. O relatório feito pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, mostra o comportamento dos preços das duas principais commodities do agronegócio. Em abril do ano passado, a saca da soja custava R$ 172. Subiu um pouco em maio e, a partir de junho, os preços só caíram, chegando a R$ 132 em abril deste ano. Já a saca do milho custava R$ 78 em abril de 2022. Subiu para R$ 80 em maio e depois foi caindo. Em abril deste ano, era cotada em R$ 61. O caso do João Caetano é parecido com o do Adriano. Na propriedade que fica na linha Rio da Paz, também em Cascavel, ele tem silos para o armazenamento dos grãos. Nós temos silo na propriedade, nós temos bastante soja armazenada e a gente está aí tentando encontrar o momento correto para a venda. Só que o agro não para e na área de quase 300 hectares, o João Caetano está produzindo outras culturas, entre elas o trigo. O problema do armazenamento na propriedade é que você tem necessidade de colocar outras culturas lá dentro também. Por exemplo, eu estou plantando trigo agora, semeando trigo. Daqui 4, 5 meses eu tenho trigo colhendo. Quem plantou milho safrinha, daqui 2 meses, 1 mês e pouco, está colhendo. Então eu tenho que abrir espaço ali para eu colher, né, ou entregar esse produto na cidade. Né. Então, até quando eu posso segurar, é uma questão de espaço, questão financeira e uma questão de quebra. Né. Eu não posso também assumir essa quebra técnica que a gente fala, né, dos grãos até o ano que vem. Né. Não, depende do sistema que você tem, da capacidade de armazenamento, depende do teu fôlego financeiro. Então tem as variáveis aí, né? Resolver problemas faz parte do dia a dia do produtor rural, seja na lavoura para aumentar a produtividade, seja no mercado para diminuir os riscos. O importante é seguir em frente.
Deixamos de ganhar, não é prejuízos, né? Não tivemos débito ainda, mas a gente deixou de ganhar um valor bem considerável. Você acredita nessa reviravolta que vai aumentar? Qual que é o valor médio que pode chegar? A soja a gente acredita num novo aumento, que possa chegar aí entre 140 e 150 reais, né? O milho que a gente não tem perspectiva nenhuma, porque a produção, o consumo interno, ele foi muito afetado há 2 anos atrás, quando o milho passou de 100 reais a saca, então muito suinocultor parou, as empresas de aves diminuíram o ritmo, então não há aquele consumo, hoje nós não temos o consumo que nós tínhamos há 2 anos atrás. Então as previsões para o milho, por mais que as indústrias de álcool estão absorvendo uma quantia no centro-oeste, nós temos muito milho, vai ser produzido muito milho, as lavouras de fora do país aí estão muito lindas, nós vamos ter uma produção muito grande de milho, o milho não tem perspectiva boa nenhuma. Agora a gente não tem bola de cristal, né? Se a gente tivesse bola de cristal, aí a coisa seria muito fácil. Teria vendido tudo lá na safra porque o preço estava bom, né? Teria feito contratos, né? Porque os preços estavam bons, porque hoje estaria o preço ruim, né? Então isso a gente não tem. O que a gente tem em geral é um gráfico mais ou menos que mostra que a soja melhora um pouco depois que passa o boom aí do transporte e um pouco mais depois no final do ano. É isso que a gente vê. E uns ralis aí no meio do caminho. Mas é sempre um jogo muito grande de interesse mundial, produção americana, produção argentina, produção no Brasil, problemas na Ucrânia, demanda chinesa, então é sempre muito problema para a gente resolver. A gente não tem isso aí. O dólar que varia para cima e para baixo, sem a gente entender como é que isso funciona, né? Então, esse é o problema de quem mexe com a agricultura. Ele trabalha com muitas variáveis, num produto que tem mercado internacional, e a gente não consegue realmente entender como é que o mercado funciona. Porque o mercado às vezes não tem soja e o preço está baixo, às vezes tem soja e o preço está alto, né? Então a realidade que deveria ser do mercado, oferta e demanda, não é bem assim que funciona, né? Existem muitos interesses aí no meio. Professor Celso, então como a gente pôde ver, né, a comercialização é sempre uma preocupação do produtor rural. Correto. O plantio, o desenvolvimento da cultura já é difícil, né? Já é uma preocupação. A comercialização também. O agricultor deve fazer sempre as vendas parceladas, ou seja, não vender tudo de uma vez e nem sempre esperar o preço máximo, que não vai acontecer. Então, ele deve parcelar e no final ter um preço médio que seja adequado. Professor Celso, e eu também conversei com o Vlamir Brandalize, que é referência para o agronegócio nacional, quando se fala em análise de mercado. Ele ressalta que o agricultor deve ficar atento ao planejamento da próxima safra. Vamos ver. A conversa agora é sobre o mercado das commodities e para isso a gente recebe aqui no Agrofag o seu Vlamir Brandalize, que é consultor de mercados, está lá na Agrotins, no Tocantins, e vai conversar com a nossa equipe. Seja bem-vindo, seu Vlamir. Prazer estar aqui batendo um papo sobre o agro aí que a gente tanto gosta. É isso aí. Vlamir, a gente pode fazer um contexto geral agora, interpretando esse cenário atual dos preços das commodities, os principais, né, aqui no nosso país, soja e milho. Os preços agora para os produtores aqui do Paraná, a gente sabe que eles continuam e seguem em queda. E eu queria que o senhor entrasse nesse assunto explicando para a gente de que maneira a gente pode analisar esse cenário, entendendo todos os fatores que nos levaram até agora a esse preço um pouquinho mais abaixo do que foi na última safra. Olha, nós temos vários fatores que afetaram essa condição de mercado agora considerado baixo aí pelo produtor. Mas ainda assim, se a gente olhar dentro da média aí dos últimos 3 anos, nós estamos na média. O principal fator é que nos últimos anos o produtor ele vinha negociando antecipado grandes volumes e quando chegava na colheita ele tinha boa parte da safra para entregar e o que sobrava, o mercado da época, do momento da entrega, estava melhor do que ele negociou no passado. Isso foram quase 3 anos seguidos. E no ano passado, o produtor mais capitalizado, mesmo com o efeito da seca do ano passado, que pegou boa parte da safra do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, de todo o sul do Brasil, até pegando a Argentina, que as cotações avançaram forte. O ano passado
justamente pela escassez de grãos. Então o produtor acabou segurando as vendas antecipadas nesse último ano e chegou agora na colheita, ele se deparou com uma situação que normalmente ele não sabe lidar, ou seja, nós tivemos uma super safra de soja, mais de 154 milhões de toneladas, estamos tendo uma super safra de milho, e quando acontece de ter super safra, vai ter momentos em que a cotação realmente cai. E nesse ano, no caso da soja, que a gente já avançou bem na parte da comercialização, já terminou a colheita, nós tivemos uma situação mais pesada, porque o produtor, quando chegou nos meses de março, abril, agora em maio, ele tem muita dívida. E ele foi obrigado a vender parte da safra no momento que o mercado estava no fundo do poço, né? Então, isso acabou servindo para pressionar ainda mais para baixo as cotações. Então, o que a gente aponta, o produtor ele não sabe lidar com um momento de super safra. Quando tem quebra de safra, o mercado só sobe, ele consegue, né? E esse ano inverteu, então a situação principal é essa. E nesse cenário, o produtor que muitas vezes ele não tem a capacidade de ter, né, um estoque, de fazer essa armazenagem de forma na propriedade mesmo, ele precisa, como o senhor falou, arcar com as consequências dessas contas, ele precisa, né, desse valor agora e comercializar os grãos já na propriedade. O que o senhor pode indicar? Quais são algumas das alternativas que seria possível de realizar nesse momento, apesar dos baixos preços? Olha, nós estamos com as cotações dos grãos aí, vamos dizer assim, comparado com o ano passado, com preços bem baixos. Mas se a gente fizer uma comparação da soja ou do próprio milho com relação aos insumos, a relação de troca está boa. Então a gente sempre tem apontado para os produtores, em momentos que a soja, o milho estão com cotações altas, que é aquele momento interessante para ele ir vendendo e fazendo médias, a gente aponta para o produtor está passando um cavalinho encilhado aí na porteira, é hora de se posicionar com alguma coisa. Hoje nós estamos com a soja e milho com valores considerados baixos. E hoje nós temos os insumos que caíram muito, fertilizantes, defensivos. Então, nesse momento que nós estamos aí se preparando para a safra 23-24, a recomendação do produtor é fazer as contas, fazer a relação de troca, porque nós estamos vendo nesse momento, isso não só aqui no Tocantins, lá no Paraguai, no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, os fertilizantes já estão nos menores níveis em mais de 2 anos de cotações. Então, o cavalinho encilhado, nesse momento, a favor do produtor, são os insumos. Então, a soja, mesmo com cotação baixa, presente ou futura, ela está dando boa relação de troca. Então, o produtor tem que se preparar para a nova safra. E aí ele tem que começar a se preparar com os insumos, não deixar para comprar na última hora os insumos, para não acontecer o que aconteceu com a soja nesse ano. Deixou para vender na hora do vencimento das dívidas, o mercado caiu. E se deixar para comprar os insumos no momento do plantio, vai se deparar talvez com um mercado mais forte, cotações mais altas, e aí ele pode ter uma situação de relação de troca inferior ao que está hoje. Então, no momento, os insumos estão relativamente baixos frente ao grão, e o grão está barato. Não tem muito o que mudar nos grãos no curto prazo, porque o Brasil já colheu uma super safra, e por enquanto o plantio americano, que é o nosso concorrente principal, ele está andando em boas condições e em um ritmo muito acelerado. Então, é um fator limitante de alta de curto prazo. E agora, se a gente fizer um comparativo em relação à safra 2021, por exemplo, comparando esses 3 anos, né, seu Vlamir? No ano passado, a gente ainda tinha muito forte a interferência da guerra, Ucrânia, né, e Rússia, e a gente também conseguia entender que os preços estavam muito elevados desses insumos. Nesse ano, como o senhor comentou, diminuiu o preço do insumo, tivemos essa super safra, mas se o produtor fizer esse planejamento, a gente tem como fazer essa relação lá com a safra 2021 também? Está mais ou menos nessa mesma média para o produtor apenas se relembrar aí? O produtor tem que fazer as contas e ver o que ele gastou lá em 2021 e 21-22 dos insumos. Quanto ele precisou de soja para pagar a conta do adubo, quanto ele precisou da soja para pagar a conta dos defensivos. E provavelmente, se ele fizer essas contas agora, ele vai ver que as contas, nesse momento, ele está precisando menos soja, mesmo com a soja mais barata,
do que ele precisava lá atrás para comprar esses mesmos insumos. Nós tivemos momentos que os fertilizantes chegaram a mais de R$6.000 a tonelada, e hoje eles estão nessa faixa de 3 mil, menos de R$3.000 a tonelada. Então, quanto a soja ela caiu de 170, 180, 190 para 120, 125, alguns locais está perto de 130, os fertilizantes caíram pela metade, e a soja ela não caiu pela metade, ela caiu para uns 60%, 65%. Então, por isso que a gente aponta, a relação de troca ela está favorável. E o mercado vai ser sempre de baixa? Não, esse vai se acomodar e o mercado ele recupera fôlego, e certamente quando os grãos estão baratos, como hoje, por exemplo, a gente pode dizer que milho está barato, soja está barata, ele vai estimular a demanda, não só brasileira como mundial. O setor de ração vai crescer aqui no Brasil e lá fora, a demanda de frangos, suínos e demais, ovos e outros produtos que usam ração, que usa soja e milho, vai crescer, e automaticamente o mercado se equilibra, né? O mercado sempre vai flutuar para cima e para baixo. Nós estamos andando em 3 anos seguidos de alta, agora é um ano de leve baixa, uma baixa média, e provavelmente o ano que vem ele já começa a mudar um pouco, já dá sinais que o ano que vem talvez seja um pouco melhor do que já está hoje. Uhum. O senhor entrou na questão principalmente da produção de ração animal, e isso vai favorecer para toda a cadeia da proteína animal, né? De certa forma, diminuindo o custo também com a nutrição animal, vai fazer com que os próprios produtores da cadeia da proteína sejam beneficiados, né? Com certeza, dá para ver que os dados da própria CISEX aí, que controla as exportações brasileiras, se a gente olhar na cadeia de proteína animal, o frango está batendo o recorde histórico de exportação. Nós já estamos com quase 2 milhões de toneladas exportadas, estamos aí com quase 15% acima da média do ano passado, no período. Suíno também está com níveis bastante acima do ano passado, e só o boi que ainda não está acima do ano passado, porque nós tivemos um problema com a vaca louca, aí no mês de março, aí no Pará. Depois, agora, o setor da pecuária bovina também está voltando. Então, o mercado de ração para o setor da proteína, ele já está crescendo e tem um espaço gigantesco internamente, né? Não só a exportação. Uhum. E, seu Vlamir, para a gente também conseguir fazer uma projeção dessa safra agora que nós estamos, né, acompanhando aí a safra das culturas de inverno, tivemos uma área aumentada aí com trigo plantada no Paraná e em todo o Brasil também, dos estados produtores de trigo. E o que o senhor consegue analisar por esse fato também? O Brasil está chegando perto de uma autossuficiência na produção de trigo aí? Vai levar mais alguns anos? Como é que a gente pode analisar esse cenário também? Olha, eu acredito que esse ano, se o clima for favorável, nós já vamos chegar na autossuficiência do trigo, né? Então, nós já estamos dentro. Então, em área, nós temos uma área potencial de ser autossuficientes. Devemos plantar uma área de mais de 4 milhões de hectares a nível do Brasil. Potencial de colher aí 11, 12 milhões de toneladas, que é a demanda. Depois da colheita, normalmente o Brasil se torna exportador. Hoje nós conseguimos produzir trigo com alta qualidade, com um mercado internacional bastante comprador. E nós temos ainda como fator aí que pode nos ajudar à frente a questão da guerra lá da Rússia frente à Ucrânia, porque os ucranianos estão com dificuldade de tocar safra, os ucranianos são grandes produtores de trigo, milho, cevada, girassol, eles são nossos concorrentes, e com a guerra o produtor está com dificuldade de plantar. A área plantada na Ucrânia nesse ano vai ser a menor em 30 anos, e isso vai refletir na oferta de trigo, de milho. A Rússia também continua endurecendo com a guerra lá. Eles têm um acordo para livre comércio, livre trânsito de navios até o dia 18 agora de maio, nessa semana, e provavelmente não vai ser renovado. Então, a dificuldade de saída de grãos ali daquela região no Mar Negro, isso certamente vai nos beneficiar, né? Então, fôlego positivo aí para dar suporte ao mercado do trigo nós temos. Se a gente voltar aí há 4 anos atrás, o trigo no Paraná era 400, 500 reais a tonelada, e hoje nós estamos falando em trigo mais de 1.100 reais a tonelada, chegou aí a 2.000 reais a tonelada no ano passado, e esse ano o produtor está indo para uma safra
que ele tem que buscar a excelência em qualidade, sempre com um bom tratamento de lavoura, e buscar altas produtividades. Nós temos sementes para altas produtividades. Dá para ver aí que a própria Copavel tem o show rural de inverno, vinculado basicamente a mostrar tecnologia para o produtor, e existe esse potencial. Eu acredito que em poucos anos o Brasil vai sair de autossuficiente para exportador de trigo. Nós temos espaço para isso e tem terra. Então, nós vamos ser um dos grandes exportadores de trigo também em pouco tempo. Muito bem. Seu Vlamir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tem algum recado que o senhor queira reforçar para os produtores aqui da nossa região, principalmente que estão aí preocupados com os preços, mas que precisam ter uma projeção um pouco melhor daqui para frente no mercado? Olha, a recomendação nossa para o produtor é começar a olhar mais os insumos. Os preços dos grãos, eles estão praticamente no fundo do poço. Talvez uma quedinha ou outra ainda possa ocorrer. Vai ter uma pressão de oferta grande na colheita de safrinha do milho, isso é normal, quando tem uma grande colheita. Mas o mais importante é que nós estamos no momento da definição e decisão do produtor para os insumos da nova safra e da nova safrinha também. E os momentos estão interessantes, o produtor tem que avaliar esses insumos, fazer a relação de troca, a moeda do produtor é soja, é milho, e ver quanto ele precisa de cada um deles para fazer a nova safra, e ele vai, a hora que ele fizer e sentar e fazer essa conta, ele vai levar um susto positivo, porque ele vai ver que não está precisando mais grãos do que precisava ano passado, ele vai precisar menos. E essa hora talvez seja a hora do cavaquinho encilhado para buscar esses insumos. Basicamente é isso, para não deixar para comprar na última hora, que sempre acaba tendo que pagar mais caro. Ficam aí as indicações, então, do seu Vlamir Brandalize, lá direto da Agrotins, no Tocantins. Muito obrigada, até a próxima, seu Vlamir. Até a próxima. Boa safra aos produtores paranaenses. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para essa semana. Hoje será um domingo de tempo instável em vários setores do Paraná, inclusive aqui no oeste, com indicação de pancadas isoladas de chuva em vários momentos do dia. Apesar disso, o frio perde intensidade no estado e as temperaturas permanecem agradáveis e podem variar entre 15 a 21 graus. E hoje em Cascavel, o tempo fica parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Amanhã as nuvens permanecem, mas de acordo com o CIMEPAR, não deve chover. A partir de terça-feira, o sol volta a brilhar forte e segue até a quarta. O tempo fecha novamente na sexta-feira. Durante a semana, a mínima é de 15 e a máxima não passa dos 25 graus. No centro-oeste, em Campina da Lagoa, a situação é a mesma. Domingo de tempo fechado e chuva rápida. Já amanhã, o céu fica parcialmente nublado, mas a cidade não deve registrar chuva. A partir de terça-feira, céu claro. A mínima nos próximos dias é de 14 e a máxima pode chegar aos 28 graus. E na região de Assis Chateaubriand, de hoje até quarta, não há indicação de chuva. Até amanhã, grande nebulosidade, mas a partir de terça, o sol predomina. Os termômetros variam entre 15 e 28 graus em Assis. No próximo bloco tem Agrofag pelo Brasil. Vamos responder as perguntas de duas agricultoras que acompanham o programa pelo YouTube, sobre o plantio de lavandas e a dessecação do sorgo. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores.
Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 17 de junho. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Chegou o momento de conversar com os nossos amigos agricultores que acompanham um programa pelo Brasil. No ano passado, em outubro, a nossa equipe produziu uma reportagem sobre o cultivo de lavandas no interior de Toledo. A produção por lá tem como finalidade a extração do óleo essencial. E nós separamos algumas imagens desse campo lá do interior de Toledo. E olha que coisa mais linda, professor Celso. Dá para ver de pertinho aí essas plantas que chamam muita atenção, né? Muito bonito, muito bonito. Legal demais. Eu penso já do perfume de todas essas plantas aí. Os insetos, a abelha polinizando, muito bacana. É isso aí. E olha só, quem assistiu essa reportagem lá no YouTube foi a Aline, que ela mandou uma pergunta, aliás, falando diretamente para a produtora. Vamos destacar aqui o que diz a Aline na reportagem. Aline Santos. Bom dia, está de parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de saber se você faz as mudas no substrato ou em terra e se você usa algum enraizador. E é claro que nós fomos atrás dessa resposta para a Aline. Quem indicou os detalhes é a própria Rosilene Welter, responsável pela produção. Confira. Bom dia, Aline. Meu nome é Rosilene, eu sou proprietária da Alfazenda. Em nossa propriedade, nós cultivamos lavandas dentatas, desde a mudinha até a extração do óleo essencial. Para esse cultivo, nós utilizamos a técnica de estaquia. As estacas são plantadas em substrato mesmo, elas não vão direto ao solo não. Esse nosso substrato é feito na propriedade mesmo, usamos o bagaço da lavanda que foi destilada, que é secado e posteriormente triturado. Misturamos então com calcário, esterco bovino e uma quantidade de terra. Depois da compostagem atingir o ponto ideal, nós misturamos uns 5% de areia. Essa compostagem vai para um saquinho próprio para fazer as mudas e depois de 3 meses elas vão para o solo, para o campo, né? Na falta dessa compostagem que você pode fazer na sua propriedade, você pode comprar sim o substrato que é especial para o cultivo de flores. É adquirido em qualquer casa de agropecuária, de plantas, essas coisas assim. Lembrando sempre que a lavanda exige um solo um pouco poroso, então é essencial adicionar a areia, né? E você me pediu sobre o uso de algum enraizador. Existem alguns enraizadores no mercado que podem ser comprados, mas a cauda da tiririca também pode ser usada. É uma coisa mais orgânica, mais em conta, que você pode fazer diretamente na sua propriedade. Espero ter resolvido as suas dúvidas e estamos à disposição para uma posterior visita, se quiser conhecer a nossa propriedade, o nosso lavandário, e esclareceremos mais dúvida para você. Um grande abraço. Obrigada, Rosilene. Tá aí então a resposta para a Aline. E se você quer assistir a reportagem sobre as lavandas, é fácil. É só você apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela. E se você já está assistindo o nosso canal no YouTube, é só clicar no card no canto superior direito do vídeo. Mas não para por aí, temos outras participações. Em março, nós produzimos um material sobre o consórcio entre soja e sorgo em uma propriedade de Maripá. E a Irlane Carvalho, que é da região sudoeste de Goiás, assistiu e compartilhou no nosso canal no YouTube a experiência que ela fez lá na propriedade dela. Vamos dar uma olhada no que diz a Irlane, então?
Olha só, parabéns pela coragem, muitos não fazem esse teste. Esse eu fiz em um projeto aqui no sudoeste goiano também. Milho com sorgo gigante para silagem. Achei promissor. Vou até aumentar a área. A Irlane compartilhou aí então, né? Além de falar sobre a experiência dela, a Irlane também deixou uma pergunta para o produtor lá de Maripá. Vamos dar uma olhada então. O certo seria fazer a dessecação para diminuir a palha do sorgo, né? Se ela está perguntando aí, é claro que a gente vai trazer uma resposta também. E quem comenta aí sobre esses detalhes da produção é o próprio agricultor, o Carlinhos Ritter. Dá uma olhada. Respondendo à pergunta da nossa amiga, sim, é necessário fazer a dessecação, mas sempre lembrando de observar se os grãos já estão maduros. Aí, vamos dizer, se faz a dessecação, que com a palha seca fica mais leve para a colheitadeira colher mais fácil. Obrigada, seu Carlinhos, por atender o nosso pedido e responder o questionamento da agricultora lá de Goiás. E se você também quer informações sobre diferentes trabalhos da agricultura, basta enviar uma mensagem ou sugestão de pauta no nosso WhatsApp, lá no 4533213970. Ou, se você preferir, deixe o seu comentário no vídeo no YouTube. Manda lá que o Agrofag responde. E agora nós vamos acompanhar um pouquinho de como foi a primeira reunião do Semeando Juntas, um encontro que une mulheres ligadas ao agronegócio regional de Cascavel. O tema foi Economia e Mercado das Commodities e a ideia foi planejada pelas engenheiras agrônomas Bruna Andrade e Viviane Daoglio, na noite de quinta-feira na Areac. Confira! Um espaço para compartilhar informações e muita troca de ideias sobre as possibilidades de atuação no agronegócio. Esse é o objetivo do Semeando Juntas, encontro que reuniu mulheres que têm algo em comum, a rotina e dedicação com o agro brasileiro. São produtoras rurais, engenheiras agrônomas e profissionais ligadas diretamente com o setor. Nessa edição, as participantes conheceram as principais informações sobre o mercado das commodities. À frente da palestra, Graciela e Fernanda, agrônomas experientes em negociações e que estão sempre atentas aos indicativos da Bolsa de Valores. Ao longo da apresentação, um histórico sobre preços e o caminho dos grãos, desde a precificação até as operações de compra e venda serem fechadas. Então, o objetivo desse encontro foi reunir mulheres. A gente sempre vê encontros de homens, e por que não só um encontro de mulheres? Para a gente incluir mais a mulherada do agro nesse meio, abordando esse assunto que é tão importante, que é o mercado de commodities, a precificação, que a gente está passando por uma situação aí, um preço baixo, estamos segurando para vender, enfim. E esse network, a gente se conhecer, eu tenho um problema na minha lavoura, Esses dias até tive um problema de mofo branco. Meninas, vocês podem me ajudar? Que produto que vocês usam? Então é essa troca de informação, cada encontro um assunto novo, pra gente ir se ajudando, formar um grupo de amigas e amigas do mesmo ramo, pra gente se ajudar aí sempre. Eu acho que a mulher está cada vez mais em evidência, está à frente do campo, está à frente das empresas, e a gente tem que realmente trocar essas figurinhas e crescer cada vez mais nesse meio aí. Confira agora a cotação da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 255. O quilo do suíno, R$ 6,77. E o quilo do frango, R$ 4,71. E agora chegou aquele momento para você que quer ficar bem informado sobre os eventos e os cursos que vão acontecer durante essa semana aqui na nossa região. Professor, já trago o primeiro, que é de dar água na boca. Pamonha, curau, bolinho de milho. Sensacional, né? Produção artesanal de alimentos derivados de milho. É um curso promovido pelo Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel e a Copavel também, nos dias 25 e 26, que será na quinta e na sexta-feira dessa semana, então, lá em Juvinópolis. Para quem quiser participar, é só entrar em contato com a Jéssica no 45999363198 e fazer a sua inscrição.
Tem também a indicação do Agropec Sul, um evento que vai acontecer durante essa semana, de quarta até sexta, lá na Areac, aqui em Cascavel, né? Cereais de inverno em destaque, então, para quem já está aí manejando as suas lavouras com os cereais de inverno e ficar de olho nos principais manejos, nas dicas, né, professor? Manejos adequados, né, para as cultivares de inverno. É isso aí, tem QR Code na tela e se você quiser você pode acessar também o site Agroinformativo. Lá você vai ver toda a programação que vai reunir aí palestras, indicações práticas também. Para quem quiser participar, esse evento lá na Areac, a programação completa com os horários também você consegue conferir no site Agroinformativo. Outra dica bem legal para essa semana vai acontecer no dia 25, na quinta-feira, encontro de mulheres produtoras rurais de Catanduvas. Esse momento vai contar com a participação da Leandre Dal Ponte, que é secretária estadual da Mulher e Igualdade Racial, e também com a querida jornalista Olga Bongiovanni. Elas vão comentar aí, entre os tópicos, né, pelo que a gente pode ver aqui na programação, a importância da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e também a Olga vai contar um pouquinho da sua trajetória e determinação. Além disso, o momento também vai contar com relatos de produtoras rurais lá de Catanduvas. A gente traz também a indicação aqui do manejo de formigas cortadeiras, um curso que é promovido pela Secretaria de Agricultura de Toledo, vai acontecer amanhã, no dia 22. Para fazer a sua inscrição, tem o contato na tela e também tem pré-requisito. Quem quiser participar desse curso tem que ter aprovação do treinamento trabalhador na aplicação de agrotóxicos, NR 31.7, ou qualquer treinamento de aplicação de agrotóxicos do Senar a partir de 2015. É com essa dica então que nós encerramos o Agrofag desse domingo. Professor Celso, uma ótima semana para o senhor, abençoada. A gente se vê no domingo que vem. Bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.